Graças a Deus. Eu quero liberar as crianças até 12 anos para irem para a sua escola bíblica. Filhos, não percam o espírito de adoração. Não perca o espírito de adoração. Eu sei que Deus tem algo para mim e para você nessa noite. Amém? Eu e você devemos ser como um jardim fechado, regado, cuidado e zelado pelo Espírito do Senhor. Hoje à noite eu quero conversar um pouco com vocês sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração já faz um tempo, só que não havia ainda o aval no meu coração para compartilhar com vocês, mas hoje chegou o dia. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia. Nessa noite nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. E nós vamos ler os versículos 23 em diante. E enquanto você acha o texto, eu queria agradecer a todas as pessoas que nos honram com sua presença nessa noite. Visitantes, todos são muito bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. A partir do versículo 23, 1 Coríntios capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: e eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Diga coroa. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu também corro, não como a uma coisa incerta, assim também eu combato, não como batendo no ar, mas eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão ou à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Eu quero repetir o versículo de número 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, amado, querido, doce, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor, entender a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Deus, nessa noite, sobre esse lugar, a manifestação da tua presença e da tua glória. E nós queremos declarar, Deus, que o único que há de ser, e que está sendo, e que será engrandecido,
honrado e adorado nesse lugar. É o Senhor Jesus. Ele é a estrela desse lugar. Ele é aquele que brilha nesse lugar. É Ele que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor para sempre. Nós nos prostramos diante dos teus pés, reconhecemos o teu senhorio e dizemos: tu és digno de adoração, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. E agora, Deus, nós estamos diante da tua palavra. Instrua-nos, abra os nossos olhos. Queremos ver, Senhor, as maravilhas da tua lei. Abra os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir a tua palavra, papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, instrua-nos nessa noite, para a glória do Senhor. Nós te pedimos, agradecidos, para a glória do Pai. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Meus filhos, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a coroa. Você pode repetir comigo? Diga a coroa. Meu Deus, tem alguém aí? Diga então, diga a coroa. Dá para fazer mais bonito ainda, vamos lá. Diga a coroa. Quando nós falamos de uma coroa, nós falamos de um objeto que não é muito comum no nosso meio. Por quê? Porque nós vivemos num país cujo sistema de governo não é uma monarquia. Então não tem muito sentido quando a gente fala de coroa. Você quer ver só? Quantos daqui já viram uma coroa? Levanta a mão assim. Não, eu estou falando de uma coroa de ouro, meu irmão. Algo top, sim. Quem já viu? Né? Não é? Uma coroa, a gente vê uma coroa bonitinha. Eu também já vi coroa, né? Os irmãos fazem aqui a representação de teatro, aqui tem coroa. Bota na cabeça, bonito. Mas estou falando de coroa, meu irmão. É aquela coroa caravejada com diamante, de ouro puro. Não é verdade? Essa aí eu tenho certeza que você não viu ainda. Talvez você já viu lá no YouTube, lá nas imagens, lá você já viu. Mas uma coroa literal a gente não viu. Porque a gente vive num contexto que isso não é comum. Agora você imagina você vivendo na Inglaterra, que ainda o sistema de governo é monárquico. Tem a rainha, lá tem uma coroa, meu irmão. E a coroa, ela é bonita, ela é top, ela é algo maravilhoso, ela é algo esplêndido, né? É algo fantástico. E eu fico imaginando, queridos, a gente na frente de uma coroa. Eu ia ficar assim, né? Fecha a boca, extasiado, boquiaberto, né? Porque deve ser uma coisa maravilhosa demais da conta. As coroas estão guardadas onde? Geralmente em cofres, em vidros, né? Muito grossos, muito bem fechados, com sistemas de alarme e tal, porque é uma coisa maravilhosa e uma coisa muito cara, muito especial, muito top. Para a gente entender melhor, não tem assim a mesma proporção, mas a coroa, no nosso sentido aqui, seria mais ou menos como uma faixa presidencial do nosso governo. Quando nós falamos de uma faixa presidencial, é só uma faixa, irmão. Mas quando ela está em transversal, no peito daquele homem ou daquela mulher que assume o Palácio do Planalto, rapaz, a coisa muda de configuração, sim ou não? Aí a coisa é outra conversa. E o que eu quero falar com você é sobre isso. Agora, vamos voltar um pouquinho na história. E eu sempre gosto de voltar no começo. Eu sempre gosto de voltar na origem.
eu sempre gosto de voltar no Gênesis, porque a palavra de Deus diz que Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E veja bem, irmãos, quando nós falamos em imagem e semelhança, de repente a gente já começa a pensar, em Deus como um ser exatamente como nós, com braço, com perna, com cabeça, né? Muito mais assim, meu Deus, esplendor. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Agora, preste atenção. Deus colocou sobre o homem algo extraordinário. E para isso eu gostaria de ler com você um salmo. Nós vamos ler o salmo de número 8. Deus colocou, ao criar Adão, colocou sobre a cabeça dele uma coroa de glória, de honra. Quer ver só? Salmo de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, o Senhor suscitou força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que o Senhor preparou, quem é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele, e o filho do homem para que o Senhor o visites? Agora preste atenção. Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o Senhor o coroou, e o Senhor faz com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo o Senhor colocou debaixo dos seus pés, as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo quanto passa ou se move pela senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Meu irmão, quando nós falamos dessa coroa de glória e de honra, nós estamos falando de algo que foi colocado sobre o homem, que lhe conferia poder e autoridade sobre toda a obra criada de Deus na terra. Porque a Bíblia diz assim: eu dei poder e autoridade para você, homem. Sujeite a terra. Todos os animais do campo estão sob o seu domínio, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo. Agora, meu irmão e minha irmã, algo aconteceu no decorrer da história. Quando o homem desobedece a Deus, essa coroa de glória e de honra, de autoridade, de poder, de excelência que estava sobre a cabeça do homem, ela cai por terra. Pastor, como aconteceu isso? Você vai se lembrar. A serpente chega, faz uma proposta para a mulher. A mulher, ela não consegue, se fixar naquilo que Deus havia dito. Ela peca, ela chama Adão. Adão peca também, porque eles desobedecem, eles transgridem uma ordem do Senhor. E então a palavra de Deus diz que eles são expulsos do jardim do Éden. E começa a acontecer a partir de então uma anarquia na terra. A Bíblia diz que a maldade se disseminou entre os homens de tal maneira que Deus foi obrigado a destruir a terra, sendo um homem só salvo com sua família, que foi Noé. Aí nós vamos para o Novo Testamento. E quando Jesus está no deserto, sendo tentado por Satanás, a Bíblia relata uma das tentações de Jesus.
E diz assim que o maligno se aproxima de Jesus, leva Jesus num alto monte, e de relance ele mostra todos os reinos da terra. E ele chega e ele diz para Jesus: Jesus, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar tudo isso, porque um dia foi entregue a mim. Eu domino sobre isso. É só você se prostrar e se ajoelhar diante de mim. Eu vou te dar esse poder e essa glória, porque um dia foi entregue a mim. Você entende, meu irmão? A glória, a autoridade que um dia estava sobre o homem, por causa do pecado, o diabo usurpou essa autoridade para ele. E o diabo então passou a fazer essa bagunça na terra, anarquia na terra. E a coisa foi complicada. E o que sobrou para o homem, pastor? Sabe o que sobrou, meus filhos? O diabo colocou uma coroa no homem. Porque o diabo é sempre assim. Há 2 domingos atrás nós ministramos aqui, dissemos que o diabo sempre imita Deus. Então preste atenção. O diabo não deixou o homem sem coroa. Ele botou uma coroa na cabeça do homem. Sabe qual é essa coroa? Uma coroa de vergonha, uma coroa de humilhação, uma coroa de desprezo, uma coroa de fracasso, uma coroa de morte, uma coroa de destruição, uma coroa de roubo. E as pessoas então viviam sob um domínio. Meu querido, o reino das trevas é um reino desesperador. Há um domínio maligno sobre o mundo, de opressão, de angústia, de dor, de mágoa, de ressentimento. Pessoas estão vivendo o inferno na terra. A Bíblia diz que um dia as pessoas serão lançadas no inferno. Todos aqueles que não receberam Jesus em seu coração, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, serão lançados nas trevas exteriores. E a Bíblia diz que lá haverá choro, ranger de dentes, dor inigualável pelos séculos dos séculos. Mas tem pessoas que estão vivendo já o inferno na terra. É a coroa que o diabo colocou sobre a vida do homem. Ei, meu irmão, mas eu tenho uma boa notícia. Aleluia. Você sabe por quê? Porque um dia o meu Senhor Jesus, sendo rico por amor de mim, se fez pobre para que pela sua pobreza eu fosse enriquecido. O meu Senhor Jesus, Ele que era justo, Ele se fez injusto por minha causa, para me salvar, para me resgatar, para me redimir. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Meu irmão, eu não sei você, mas eu fico extasiado com isso. Eu quero ler um texto com você, numa versão nova. Se você puder e quiser abrir a sua Bíblia agora, nós vamos ler Isaías de número 53. Isaías de número 53. Eu queria que você olhasse o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor diz assim: o servo cresceu diante de Deus como muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado, ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que ele era escória, mas o fato é que ele levou as nossas doenças, as nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós.
pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus estava castigando por causa da culpa dele, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, que dilaceraram, que o esmagaram. Os nossos pecados, ele recebeu castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, nós somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o seu caminho próprio, e sobre ele o Eterno descarregou os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos de errado. O que eu quero dizer com isso? Sabe a coroa que era minha e que era sua, meu irmão. Um dia os soldados, a Bíblia diz, que fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Essa coroa de vergonha, de ignomínia, de desprezo, de escória, era aquela que eu e você deveríamos usar, mas Jesus levou sobre ele. E sabe o que ele fez? Ao invés dessa coroa de desgraça, ele colocou de novo na nossa cabeça uma coroa de glória e de honra, uma coroa de ouro puro. Se fosse você, eu explodia agora, meu irmão. Aplauda a Deus mesmo, Ele é digno, Ele é digno. Meu Deus, meu Deus. A palavra do Senhor é a verdade. Eu queria ler um outro texto com você, Apocalipse capítulo de número 5, versículos 9 e versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, Cordeiro de Deus, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Preste atenção. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você sabe o que quer dizer isso, meus filhos? A coroa de glória que o homem perdeu um dia, Jesus vem, toma de novo e coloca de novo na cabeça do homem, e ele diz: você vai reinar, você vai exercer o poder e a autoridade. E quando Jesus está na terra, ele diz aos seus discípulos, Lucas capítulo 10, versículo 19: eis aí, vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Poder, meu irmão, autoridade, glória, honra, Jesus reconquistou para mim e para você. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Meu Pai do céu. Agora, eu queria conversar algumas coisas com você, porque nós falamos de coroa. Agora, o que coroa significa? Qual é a conotação de uma coroa? O que coroa é para nós? Quando nós falamos de coroa, nós não estamos se referindo a simples objeto. É algo muito mais, meu irmão. A coroa, ela fala de realeza, porque quem usa coroa é rei. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele voltar,
ele vai voltar com uma coroa na sua cabeça. Sabe por quê? Porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele reina, ele governa, mas a coroa também ela simboliza soberania e autoridade. A coroa ela simboliza glória, ela simboliza honra. E eu coloquei, tem muita coisa, mas vamos parar por aqui. A coroa também simboliza galardão. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos no começo, ele fala que para nós recebermos um dia a coroa da vida, nós precisamos nos abster de tudo e seguir aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, meus filhos? Eu quero entrar com você agora num outro tema. E eu quero falar que a coroa, meu irmão, que um dia Deus colocou na cabeça daqueles que creem em Jesus Cristo, que se tornaram novas criaturas, ela pode ser perdida. Nós corremos o risco de perder a coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O Senhor Jesus disse: eis que eu venho cedo. Guarda bem o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que você tem. Na versão da Bíblia, a mensagem, a palavra diz assim: eu estou a caminho, em breve eu estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube a sua coroa. Meu irmão, o texto que nós lemos do apóstolo Paulo diz: eu esmurro, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que depois de ter falado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O apóstolo João, segunda carta, versículo 8, ele fala assim: cuidado, para que você não perca aquilo que você já ganhou, antes você receba o galardão completo. Toma cuidado, toma cuidado. Filhos, tem gente que está perdendo a coroa. Pastor, será que posso perder a coroa? A Bíblia diz: cuidado. Dá uma cutucadinha do seu irmão assim, para ele não dormir. E diz assim: cuidado, irmão. Cuidado. Eu quero falar de 3 exemplos na Bíblia de pessoas que perderam a coroa. Primeiro, eu quero falar de uma impostora chamada Atalia. Atalia era uma mulher. Ela tinha um filho. O filho dela se chamava Acasias. Acasias, ele se desviou dos caminhos do Senhor, fez aquilo que era desagradável ao Senhor, e ele foi morto. Quando ela soube que o filho dela fora morto, ela se levantou e destruiu toda a descendência real, menos um. Porque esse um, chamado Joás, ele foi escondido por uma mulher chamada Jeozeba, que era a tia dele. Guardou, escondeu dentro do templo. E essa mulher reinou por aproximadamente 7 anos, irmãos, de maneira ilegítima, porque ela usurpou o poder. Só que chegou um dia que o sacerdote Joiada, o marido da Jeozeba, ele se levantou, e a Bíblia diz assim, que ele restituiu o reino aos descendentes de Davi. E Atalia perdeu a coroa. Ela morreu, e Joás, que era o legítimo sucessor ao trono, foi coroado em lugar dela. A Bíblia fala de outro camarada que perdeu a coroa, Saul. Saul, meu irmão, era legítimo, era rei, só que ele desobedeceu ao Senhor, e a Bíblia diz que ele também perdeu a coroa. Um homem um dia chegou, matou Saul, pegou a sua coroa,
pegou o bracelete de ouro que ele tinha e foi levar para Davi. Sabe por quê? Porque Davi era o representante legítimo do rei. Saul perdeu a coroa. E para finalizar, eu quero falar de um outro camarada que perdeu a coroa. Aliás, uma mulher, o nome dela Vasti. Vasti era a mulher de Assuero, o grande rei da Pérsia, ou do Império Medo-Persa. E essa mulher era legítima, ela era esposa do rei. E um dia Assuero mandou trazê-la para demonstrar a todos a beleza real dela. Só que ela desobedeceu ao comando do rei. E a Bíblia diz que a coroa foi retirada da cabeça dela e posteriormente foi colocada na cabeça de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, chamada Esther. Pessoas perderam as coroas. E quando a pessoa perde a coroa, a pessoa fica perdida também. E aí, queridos, surge um outro ponto que eu queria conversar com você. Eu queria falar com você agora sobre as coroas substituídas. Adão perdeu a coroa, assim como ele, muitos crentes hoje têm perdido a sua coroa. O Senhor Jesus, falando na parábola do semeador, ele disse assim: os cuidados e as riquezas e os deleites da vida têm sufocado a palavra de Deus na vida de muitas pessoas. E por causa desse sufocamento da palavra, as pessoas têm perdido a sua coroa. A coroa caiu da cabeça. Outros estão buscando a glória humana. O Senhor Jesus, ele diz assim: ei, como vocês querem crescer? Vocês buscam a glória que vem uns dos outros e não buscam a glória que vem de Deus. Meus amados, nós precisamos buscar a aprovação, a glória que vem de Deus. Não é o que o homem fala, não é o que o meu amigo fala, o que o fulano falou, mas é o que a palavra de Deus falou. Jesus disse: eu não estou preocupado com a aprovação humana. Se Jesus fosse andar atrás de aprovação humana, desculpa, irmão, Jesus nunca teria morrido por nós. O apóstolo Paulo diz assim: eu não estou aqui para agradar homens. Se eu fosse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu sou servo de Cristo, a única pessoa que eu tenho que agradar é a Ele. Mas a glória humana, o deleite da vida, a fascinação das riquezas, a fama, eu não posso perder o meu amigo. Puxa vida, a amizade dele vale muito para mim. E de repente você troca a glória de Deus por uma amizade humana, meu irmão, que vai terminar. Daqui uns dias, essa pessoa que é tão sua amiga diz para você: estou fora, não quero mais ver você. E aí as pessoas entram em depressão. Outros estão num relacionamento tão errado, tão turbulento, tão, maligno. E o camarada e a menina, e o camarada e a menina ficam sustentando aquele relacionamento doentio, porque quer agradar o namorado, quer agradar a namorada, faz coisa errada, porque quer agradar o outro, e desagrada a Deus. E Jesus fala assim: rapaz, que glória é essa? Busca a glória que vem do Pai, busca a glória que vem de Deus. E nesse jogo, queridos, as pessoas têm perdido a sua coroa. A coroa de ouro tem sido roubada da cabeça das pessoas. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Aí, queridos, é muito difícil ficar sem uma coroa. E aí Satanás já dá um jeito: eu tenho uma coroa legal para você.
né? E eu quero ler um texto com você. Isaías, capítulo 23, versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: quem formou esse desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Na versão revista e atualizada, é a que eu usei aqui, ele diz que Tiro, meu irmão, ela é uma cidade distribuidora de coroas. Olha lá, Satanás, ele tem uma coroa para colocar na cabeça daquele que já perdeu a sua coroa de glória e de honra que o Senhor Jesus deu. Só que preste atenção, querido, não é uma coroa de glória e de honra, é uma coroa, ele melhorou um pouquinho, agora não é uma coroa de espinho, mas é uma coroa falsa, é uma imitação da coroa de Jesus, mas não é ela. Apocalipse capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, mas não é ouro, não é puro, não é de glória, não é de honra, não é de autoridade. Sabe o que eu entendo com isso, filhos? Eu consigo entender que há muitos homens e mulheres que já podem ter sido pessoas de Deus, mas que no decorrer do caminho deixaram a sua coroa de ouro cair e não se importaram de reaver essa coroa. Para eles ficou mais confortável aceitar a oferta de Tiro, uma representação do próprio inferno, porque o rei de Tiro na Bíblia é equiparado a Satanás, irmão. Eu não preciso mudar. Não, pastor, esse negócio de mudança é muito difícil, é muito complicado, eu vou ter que voltar atrás, eu vou ter que me arrepender. Ah não, isso é muito difícil. E tem um monte de pessoas, filhos, que está assim, tem uma coroa na cabeça, parece que é de ouro, mas não é, é a coroa que Satanás colocou na cabeça dessas pessoas, e as pessoas estão enganadas, e eu espero que você entenda essa palavra nessa noite. As pessoas estão enganadas, e é assim que Satanás quer. Por quê? Porque essa pessoa não tem autoridade para enfrentar o diabo, e o diabo faz o que quer, como quer e quando quer, na vida dela, na casa dela, na família dela, no ambiente de trabalho dela, na escola, na faculdade, onde essa pessoa está, porque ela não tem autoridade para confrontar, ela não tem autoridade para dizer: Satanás, chegou o seu tempo, acabou. Eu não vou citar homens e nomes aqui, irmãos, mas eu conheci um líder na década de 90. Esse homem influenciou o Brasil. Era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, escreveu livros, era forte na televisão. E esse homem um dia ele se perdeu, e ele nunca mais voltou. Ele nunca se apresentou diante dos meios de comunicação e disse assim: eu errei. Ele procura arrumar desculpas para o erro. Não, mas é porque a Bíblia também, em outro texto, fala isso e aquilo outro. Meu irmão,
A palavra de Deus é a verdade. O apóstolo Paulo, ele está diante de um concílio de pastores, de líderes da igreja. Capítulo 20 de Atos, nos versículos 29 e 30, ele está diante de um concílio, homens de Deus, líderes da igreja, homens cheios do Espírito Santo, e ele diz assim: meus filhos, eu digo isso com muito carinho, eu estou parafraseando o apóstolo Paulo, mas vai chegar um dia, que vão entrar no meio de vocês lobos cruéis, que vão devorar o rebanho. E ele diz mais: dentro de vocês mesmos se levantarão homens, procurando atrair os discípulos após si, e eles vão falar coisas pervertidas. E eu não sei você, querido, mas eu posso ver que a profecia do apóstolo Paulo tem se cumprido de uma maneira muito terrível, muito forte em nossos dias. Homens e mulheres que perderam a coroa. Quem perdeu a coroa e usa coroa semelhante ao ouro, não tem autoridade sobre o inimigo. Ele vira refém, ele vira uma marionete nas suas mãos. Nós temos a convicção de que é exatamente isso que o nosso adversário deseja. Não há poder de lutar contra, porque essa pessoa já é aliada ao inferno. Sabe onde estão essas pessoas, filhos? Não estão muito longe de nós. Não estão muito longe de nós. Talvez a sua pergunta nessa noite seja assim: pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço para não perder a coroa? Quem daqui não quer perder a coroa, irmão? Levanta a mão bem alto assim, diga eu. Diga de novo eu. O que eu faço para não perder a coroa? A primeira coisa, filhos, é ficar atento e vigiar. O Senhor Jesus, em várias ocasiões, Ele diz: vigie, orem, estejam alertas, estejam vigilantes, estejam ligados. Cuidado, cuidado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 2 e 6, ele diz assim: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Dá uma cutucadinha no seu irmão aí, está quase dormindo aí, e diga assim: vigia, irmão. Vigia, irmão. Outra coisa que eu devo fazer para não perder a coroa: eu preciso perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, e não, você precisa de ver, o cara era um homem de Deus, rapaz. Ele é um pregador de excelência, foi um grande homem. Meu Deus, milagres extraordinários aconteceram através dele, aleluia. Mas o cara está meio longe, sabe como é que é, né, pastor? Mas Deus é bonzinho, né? Filhos, a palavra é clara: aquele que perseverar até o fim. Sabe o que a Bíblia quer dizer quando ela diz até o fim? Quem sabe? Quem pode me ajudar aí? Até a morte. Até a morte. Eu gostaria de ler um texto com vocês em Hebreus. Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 10, lá para o finalzinho, ele diz assim: se os inimigos atacavam e tomaram os seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês,
nada disso os aborrecia, nada os fez retroceder. Então, não joguem fora tudo isso. Na época, vocês eram confiantes e devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus, para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar agora, Ele já está a caminho, Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo, descansa em leal confiança, mas se desistir e me abandonar, eu não ficarei satisfeito. Mas nós não somos perdedores, nós não vamos desistir, nós continuaremos firmes. Nós continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Amém, meus filhos? Eu vou pedir para você me ajudar. Vamos falar assim, ó. Diga assim, bem forte comigo assim. Vamos fazer um exercício? Fique em pé agora onde você está aí. Fique em pé. E diz comigo assim, bem forte, bem forte. Mas nós não somos perdedores. Diga assim, nós não vamos desistir. Diga mais, não. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Diga com a mão levantada assim, atitude de guerreiro, e diga assim, eu não vou desistir. Diga, eu não vou voltar atrás. Diga, eu não vou perder a minha coroa. Dê um grito a Ele nessa noite, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós não vamos entregar a nossa coroa, nós não vamos perder a nossa coroa. Persevere, fique firme, em nome de Jesus. Pode se assentar. Tem mais coisa para fazer? Tem. Você deve guardar a palavra, irmão. Guarda a palavra, guarda a palavra. Apocalipse. Você está em Apocalipse aí? Capítulo 3, versículo 10, 11, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, a igreja de Filadélfia guardou a palavra. A palavra do Senhor continua dizendo assim: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. O que a igreja tinha? A palavra. Diga assim: eu preciso guardar a palavra. O salmista, Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela nos manterá alertas para não incorrermos em erro. E quarto, siga as regras estabelecidas pelo Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: o esportista não pode receber o prêmio, a coroa, se não luta de acordo com as regras. A Bíblia em espanhol diz assim: a nossa vida cristã, meus filhos, deve ser vivida com responsabilidade e não de qualquer maneira. A graça de Deus não é um passaporte para o pecado, mas deve ser usada para nos afastar do mal. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Agora preste atenção: não usem essa liberdade como desculpa para fazerem o que bem entenderem, pois assim
acabarão destruindo, em vez disso, a liberdade que Deus deu para vocês. Ao invés disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ao invés de usar a liberdade para fazer aquilo que você quer, filho, usa a liberdade para servir as pessoas com amor, em nome de Jesus. E por último, lance a coroa aos pés do Senhor. Pastor, o que eu devo fazer para não perder a coroa? Lance a coroa aos pés do Senhor. Eu não estou entendendo. Qual foi o tipo de coroa que Deus colocou na nossa cabeça, filhos? Uma coroa de ouro, de glória, de honra. Eu queria ler um texto com você. Apocalipse capítulo 9, aliás, capítulo 4, desculpa. Capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 9 até 11. A verdade de Deus nos diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Os 24 anciãos se prostraram diante do Senhor e disseram: Senhor, tu és digno. Meus filhos, o que nos faz perder a coroa de glória que o Senhor nos deu é uma palavrinha que há desde o início, e ela chama-se orgulho. Quando eu penso que eu sou alguma coisa e eu não glorifico o Senhor, a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Então eu estou tomando a glória para mim. A coroa de glória já foi da minha cabeça. Já foi. Essa é uma noite, queridos, de reflexão. Todos os dias eu preciso lançar a minha coroa aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tu és digno. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. Portanto, a glória é, Senhor, a honra é tua e o louvor são teus para sempre. O salmista, ele diz que o Senhor nos coroa com a glória e com a benignidade, com a graça e com a benignidade, todos os dias. Quando eu jogo a coroa, Deus me coroa de novo. Eu jogo a minha coroa aos pés do Cordeiro, Ele me coroa de novo. Eu digo que Ele é digno e Ele me coroa de novo. Vocês estão entendendo, meus filhos? A coroa está na minha cabeça, mas está aos pés do trono. Senhor, é por causa do Senhor, é para a glória do Senhor. Oh Senhor, é para a glória do teu nome. Senhor, eu estou fazendo, mas é para o Senhor. Eu estou agindo, mas é para a tua glória. É tua glória, é para a tua glória, é para a tua glória. E o Senhor me coroa com graça e com benignidade todos os dias, todos os dias. A coroa não sai da minha cabeça. Talvez você esteja nessa noite aqui e você diga assim: pastor, roubaram a minha coroa. Eu dei mole, eu dei bobeira, o inimigo roubou a minha coroa, caiu a minha coroa. Hoje eu estou talvez usando uma coroa de ignomínia, de vergonha, de opróbrio, de desonra, uma coroa frajuta, falsa. E agora, o que eu faço?
É simples, filho. Tem jeito para mim, pastor? Enquanto você tem vida, tem. A Bíblia, ela diz para nós, lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Você perdeu a coroa. Você deixou que roubassem a coroa. O que está acontecendo com você, meu filho, minha filha? Tem alguma ideia de onde você caiu? E a palavra do Senhor vem para nós nessa noite e diz assim: volte ao seu precioso primeiro amor, não dá tempo a perder, pois eu estou para remover a sua luz. O tempo está se esgotando, o tempo é hoje. Se você perdeu a coroa da sua cabeça, querido, se durante a trajetória da sua vida você de alguma maneira deixou a coroa cair, é hoje o tempo, é tempo de voltar, não deixa para amanhã. É como se uma ampulheta estivesse descendo areia, está acabando o seu tempo, o tempo hábil é hoje. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 3, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O amanhã não nos pertence, meus filhos, o amanhã pertence só a Deus. E eu queria encerrar nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa é uma noite de reflexão. Nós estamos certos de que um dia todos nós havíamos perdido a nossa coroa em Adão, o nosso antepassado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e em lugar dela nós recebemos uma coroa de vergonha, de humilhação, de medo, de miséria, de desprezo, de desonra. Porém, Jesus, o nosso Salvador, já se revelou e nos devolveu a coroa de glória, a coroa de honra, de autoridade, de poder. Mas o que nós temos feito com a nossa coroa? Será que nós temos guardado, filhos? Nós temos protegido a nossa coroa de glória, lançando-a aos pés do Senhor todos os dias. Nós temos mantido comunhão com o Senhor, com a sua palavra. Nós temos vivido uma vida de vigilância. Ou será que nós já perdemos a nossa coroa no decorrer do caminho? Quem sabe você está aqui hoje coroado, mas com a coroa que foi dada pelo inimigo, uma imitação barata da coroa celestial. Se essa é a sua realidade, então, meus filhos, voltem-se para o Senhor em arrependimento genuíno, para que a coroa legítima esteja de volta sobre a sua cabeça. Não deixe para amanhã, o tempo é hoje. Volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar e tenha de novo a autoridade que um dia se perdeu. Jamais troque a sua coroa de ouro por uma falsa, porque dessa forma você jamais terá autoridade para enfrentar o inimigo. Seja firme, não negocie a sua coroa, viva o melhor de Deus para você. Somente para aqueles que se mantiveram fiéis, a coroa, a recompensa ou ao galardão está reservado. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Filhos, meu filho, minha filha, como está a sua vida hoje?
Será que a coroa que está sobre você ainda é uma coroa de vergonha, de humilhação, de opróbrio? Hoje eu tenho uma notícia boa para você. Jesus já levou essa coroa para te dar a coroa de ouro e de glória.